a caderneta de cromos ao vivo agora na rádio. Primeira edição desta sexta-feira, numa oferta TMN até já e SEAT Ibiza. Uma das melhores coisas a que uma pessoa podia deitar as mãos nos anos 80 sem gastar um tostão era, sem dúvida, esse mítico objeto que nos era deixado na caixa do correio pelos simpáticos senhores das seleções do Reader's Digest. Uma das mais extraordinárias invenções da humanidade, o disco flexível promocional. Isto era magia pura. Do tempo em que as seleções mandavam cartas para casa das pessoas a dizer-lhes que tinham ganho alguma coisa, mas em que de facto lhe ofereciam qualquer coisinha e não se limitavam apenas a mandar uma carta cheia de passagens cobertas a caneta fluorescente a dizer: você, caro amigo, foi selecionado entre milhões para receber uma magnífica aparelhagem Hi-Fi, caso decida comprar os 20 volumes da grande enciclopédia de aves de pena curta. Houve um tempo em que as seleções se especializaram em vender opulentas coletâneas discográficas servidas em caixas épicas de meia dúzia de LPs com títulos imponentes como Super Estrelas da Música Portuguesa, os maiores êxitos da Europa Latina, as 250 mais espetaculares baladas da história do universo. Eram umas caixas gigantes e, para tornarem o produto apetecível, eles enviavam para a casa das pessoas um fabuloso disco mole, um single, em tudo parecido com os normais singles de vinil preto, mas fino como uma folha de papel e que, para ser tocado como era suposto, necessitava que o utilizador pusesse uma moeda de um escudo no centro do disco. Eu lembro-me perfeitamente disso. Tão castiço. E isso vinha impresso no próprio disco. Havia um espaçozinho circular onde se podia ler: para melhor reprodução, coloca aqui uma moeda de um escudo. Exatamente, eu lembro-me tão bem disso. Eu adorava isso. Mas tem que ter um som assim meio esquisito. Muito afanhoso. Já vamos ouvir. Eu adorava isto dos discos flexíveis, adorava o ritual da moeda. Eu tinha um pequeno giradiscos no meu quarto, em casa da minha avó, e dia em que chegasse pelo correio uma destas amostras das seleções, aliás, era dia de festa. Eu lembro-me do stress para encontrar às vezes uma moeda de um escudo para pôr sobre o disco. Alguém tem um escudo! Alguém tem um escudo! E às vezes ninguém tinha. E lembro-me de obrigar a minha avó a vasculhar no porta-moedas dela por uma moeda de um escudo para pôr em cima do disco flexível e dela me dizer: serve de 2.500? E eu: não! E ela: serve de 20 escudos? E eu: não! Mas era uma moeda servia ou não? Claro que servia, então quer dizer, as moedas de 25 tostões não serviam. Mas lembras-te das moedas de 25 escudos? Havia uma altura que havia umas moedas que eram pesadíssimas. Sim, é verdade, era. Pá, isto estava para tocar um LP flexível. Mas quando havia, eu funcionava assim. Quando havia indicações precisas sobre o funcionamento de coisas, neste caso a referência a um escudo, eu era a pessoa para respeitar isto. Não fosse dar-se uma explosão. Eu sempre tive receio que quando uma pessoa improvisa sobre o que diz um manual de instruções, quase certeza que há uma explosão. Tenho esta ideia. Não me perguntem porquê. Sou uma pessoa perturbada. Mas charmosamente perturbado. Bom, sim, charmosamente, sim. Sobretudo quando vejo javalis, vi na televisão. Sim. Extraordinário, mega produção. Eu tive um caso com aquela javalina. Era uma javalina. Chamava-se Lola e tinha um olhar meigo. Lola, a javalina. Passei-lhe a mão pelo pelo. E aleijei-me, porque aquilo parece arame. Olha que o ringue ficou com ciúmes. O ringue onde está? Esse já lá está. Já lá está. O ringue já lá está. Não sabia, peço desculpa. O meu cão Ringo. Sim, já lá está. Bom, o nosso colega Manuel Bento, da Rádio Comercial Porto, ele emprestou-me alguns espécimes destes lendários discos moles que tanta alegria me deram nos meus verdes anos. E eu agradeço-lhe por isso. Ainda hoje tocam, mas é verdade. Onde é que tu foste arranjar a moeda de um escudo? Isso é que é outra. Fui experimentando várias. Estes discos sempre me deram muita alegria, gostasse eu ou não da música que vinha lá dentro. E há também um blog dedicado ao mito vivo que é José Cid. O blog josecidcamaleão.blogspot.com, onde pode ser ouvido um excerto de uma destas obras. Aconselho toda a gente a ir lá. Neste caso, um excerto do muito promissor Super Estrelas da Música Portuguesa, que é uma caixa maciça de discos de vinil, ali de meados dos anos 80, onde estava basicamente toda a gente, e toda a gente mandava no disco flexível um bitite sobre esta coleção monumental. E quem é que distribui ao jogo? António Sala. Aqui está. Vamos ouvir e vamos começar por Simão de Oliveira, falando da sua obra. Foi um trabalho gigantesco das seleções, que mais uma vez estão de parabéns. Pelo meu lado, sinto-me radiante por chegar mais perto do público que eu adoro.
sentia-se bem tratada pelos artistas. Eles vinham a casa mostrar, temos aqui este disco. E com mensagens personalizadas, claro. Isto é Simão de Oliveira? É, olha. Foi pensado para que este álbum fosse um verdadeiro espetáculo sonoro. António. Ouçamos Tony Shep em 2 dos seus êxitos mais populares. Clássico. Beijinhos por mim, ai, silêncio. Tô, Nisha. Nunca percebi esta letra. Tu és é que fumas. Tu és o fumador, tu és o mariquinhas. Tu és o mariquinhas, tu és o meu amor. Presente no álbum com 6 dos seus sucessos favoritos. Aí está. O falsete de José Cid era potente. Era potente e aqui parece que estava a ser E aqui emitido estava- através de uma chaminada de uma fábrica. Estava na votação errada, aqui não estava. Não, epá, No estúdio, claramente a moeda não era a indicada. A mais indicada. Satisfeito de fazer parte do elenco deste álbum, que é, na minha opinião, um desfile espetacular com os maiores nomes da canção portuguesa, representados pelos seus maiores sucessos. Um desfile espetacular. Entregada como merece. Eu nasci para a música. Que grandes guitarradas. Mas é que isto parece uma guitarrada, mas feito naqueles instrumentos para crianças. O som do disco reversível era uma surpresa, de facto. É porque aqui Não era o José- reversível, era flexível. 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 O José Cid aqui parece um artista daqueles desenhos Olha, animados japoneses. peraí. o material que acompanha este disco para saber como podem encomendar ainda hoje este álbum, beneficiando de vantajosas condições. Foi um prazer estar consigo. Uma simpatia de música. Frei Hermano. Aí está o grande. O grande Tony de Matos. Eu tão sou nessa esperança adiada. Quem passa, Grande clássico. Exato. São os Gift. não passa sem lá voltar. E as cartas que escreve, Isto não está a dizer Brito, não é? mas que acabam Por rasgar, são sempre iguais. Estas músicas fazem parte do nosso. É fácil. Aliás, ADN. Tosé Brito merece um cromo à parte. Tosé Brito. José Cid de novo. Sim, sem dúvida. Junto à lareira. Cuidado, José Arrebatador. Cid, não aproximar demasiado da lareira. Mas o disco aqui já estava a ficar um bocado fanado. Já estava todo fanado. Já passa por folclore búlgaro. novo. A malta que se Ei, Paco Bandeira. quando canta. Os ferrinhos, o adulto e a guitarra. O grito de quem trabalha. Claramente a moeda não era a ideal. Epá, não. Tu tinhas este disco, Pedro Ribeiro. Tu tinhas isto. Paco Bandeira. É que estas músicas. Domino completamente. Pronto, Olha, Incrível, acabou, incrível. acabou. E acabava assim. a agulha, Enfim, saltou. estrondoso, praticamente toda a música ligeira portuguesa até meados dos anos 80, toda enfiada numa caixa. A desafinação é normal, porque hoje em dia de facto é tramado encontrar moedas de um escudo para ouvir estes discos em condições. Se alguém souber qual é a moeda ideal de euro para ouvir os discos flexíveis das seleções, que diga alguma coisa. É pena isto ter caído em desuso, mas obviamente não faz muito sentido hoje as seleções mandarem um disco flexível para a casa das pessoas, porque há muita gente que vai ficar a olhar para aquilo assim tipo, isto é para quê? Mas a verdade é que com toda esta converseta e com a voz simpática de gente como António Sala a servir de anfitrião e a presença dos artistas em estúdio falando ao coração do consumidor, isto fazia com que muito boa gente ficasse convencida e gastasse valentes cobres nestes verdadeiros monumentos de vinil que eram as super coletâneas das seleções. E depois de feita a encomenda, o dia em que a caixa chegava com todos aqueles LPs era um acontecimento. Eu lembro-me de estar em casa de um colega meu em Benfica no dia em que os pais dele receberam pelo correio uma destas mega compilações de música portuguesa, e eu digo-vos, meus amigos, houve quase lágrimas de emoção. Eu, que não tinha nada a ver com aquela família, eu senti-me parte de um acontecimento especial. Foi quase o nascimento de um novo filho. O momento em que eles desembrulharam a embalagem e sai de lá uma mega coletânea de sucessos de Frei Hermano, Tony de Matos e outros mitos. Eu acho que foi uma experiência tão parecida com ter um filho, que eu acho que a senhora até foi buscar uma toalha para embrulhar o disco. E foi mostrar o disco no e foi fim. mostrar o disco.
É essa a imagem que eu tenho. Não me perguntem se... Talvez o tempo tenha construído alguma coisa na minha mente e não tenha aparecido nenhum pano, mas não sei, possivelmente os vossos pais têm coletâneas destas. Eu tenho uma, mas é de os grandes êxitos do Festival da Canção. Ah, deve ser boa. Também é uma caixinha para aí com 8 ou 9 discos. A minha mãe acho que ainda hoje tem uma coletânea dessas e ainda hoje usa fralda. Não a minha mãe, mas a coletânea. Ah, claro, claro. Sim. A caderneta de cromos de Nuno Marco, uma oferta TMN até já e Seat Ibiza.